Estamos de volta ao nosso terceiro bloco. Nosso assunto de hoje é a segunda Conferência Sul-Catarinense, que vai acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro na Unisul. E nós falávamos, né, sobre os palestrantes que vêm e as palestras. E eu vejo aqui que tem a palestra do Dr. Ailton César Menezes, que vai falar sobre atualidade sobre o direito médico. Sim. O que a gente tem de novidade nessa questão? Então, a novidade é que ele é um médico, né? Então, ele mesmo, quando ele conversou comigo, ele falou assim, olha, mas fica bem claro que eu vou falar para o direito médico, não de responsabilidade civil contra médico. Ele disse, até porque eu sou médico, ele falou, né? E ele disse que muitas vezes ele é convidado pelo Brasil afora para fazer as palestras e eles têm uma expectativa diferente. Na realidade, ele fez direito na expectativa de proteger a classe do avanço, né, das ações contra os médicos. Contra os médicos, com certeza. Tanto que ele frisou ainda que o escritório dele a banca dele é nesse sentido, de defesa ao médico. Ele é um professor da Universidade Federal, né, em medicina, tudo. E ele frisou bem assim, então assim, chamou muita atenção da classe da médica, tanto dos acadêmicos como dos próprios profissionais, no sentido que também eles têm a necessidade de escutar sobre os direitos deles, assim, então a gente até abriu uma parcela para esses profissionais, porque eles se interessaram bastante, assim, tiveram bastante interesse no sentido de escutar também um pouquinho sobre os direitos deles, assim, e é bem interessante. Nessa área o que é de interesse da sociedade como um todo é que a sociedade está acordando para os seus direitos em relação às prestações de serviço que são feitas por todos os profissionais, né? Sim. Então, a gente não é da nossa cultura, a gente vê às vezes o cliente processar o próprio advogado ou processar o médico. Sim. Até porque as funções que essas pessoas exercem não podem prometer resultado, né? Sim. Essa é a grande questão. São funções que a gente chama são funções de meio. O médico vai tentar fazer alguma coisa em prol da tua saúde, mas ele vai lidar com uma série de fatores cujo resultado, né, ele não pode garantir e podem fugir do controle dele. Agora, a par disso, existem situações em que o profissional, né, ele age com desleixo, age drogado, age com negligência, age com prepotência, com arrogância, né? E aí ele comete o erro. Nesses casos, né, não há o que se discutir. Né? No caso, a vítima de um erro desses, que a gente tem aos milhares, aos borbotões por aí, né? Ela pode sim usar do direito para processar o profissional. Com certeza. Então, nós vamos tratar, mas o viés da palestra dele é justamente o que o médico pode fazer para se defender, né? Para se defender. Até porque também os médicos nessa área, eles também ficam muito vulneráveis a esses tipos de ações também, porque é difícil precisar, assim, se tu vai fazer uma plástica, né, e se não ficou como tu gostou, né, o que é erro e o que seria uma situação normal da cirurgia. Sim. Seria mais ou menos nesse... Mais ou menos nesse sentido, por aí, mais ou menos isso. Porque realmente assim é uma situação, até porque às vezes não se sabe, né, o que o paciente, se realmente tomou todas as cautelas. Eu acho que nesse sentido de até como o médico tem como se proteger. Então assim é o que ele está trazendo para nós, assim, eu vejo principalmente assim, hoje em dia a gente vai ver esse problema muito mais nas áreas de cirurgias plásticas, né? Sim. Em que as pessoas abusam dessas cirurgias, não tomam os devidos cuidados, às vezes podem até mentir para o médico em relação a determinadas situações, querendo efetivamente fazer uma cirurgia que até não podia, e isso é muito normal no nosso cotidiano. A gente escuta às vezes as mulheres, principalmente, né? Mas você tá assim, tá com alguma coisa alterada. Você falou pro médico, não quero falar porque eu quero fazer a cirurgia. Meu Deus. Então isso é complicado. Pois é. Muito complicado. E a última palestra que a gente tem do Dr. Silvio Capanema de Souza. O que a gente pode esperar dessa palestra? Eu acho que a gente pode esperar tudo. Eu acho que com certeza essa palestra aqui, ela tende a fechar a conferência com chave de ouro, né? Porque ainda mais ele fazendo essa abordagem entre a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, né? E aí, quando ele diz aqui um novo tempo, que a gente espera que toda a carga principiológica da Constituição Federal traga principalmente para a defesa ao consumidor,
Porque hoje nós estamos tão à mercê dessas grandes empresas, né? E aí, assim, a gente tem que ser mais protegidas ainda do que porque o Código de Defesa do Consumidor, ele está aí desde 1992, mas será que realmente nós estamos protegidos na prática? Na último programa que a gente gravou aqui, nós recebemos o Dr. Fábio Zabotti, que é especialista em direito do consumidor. E a gente estava falando justamente sobre isso, assim, essas empresas, principalmente essas empresas de telefonia, né, que tu não consegue resolver nada com elas, elas te colocam assim, num liga para o fulano, disca para 10, disca para 12, na hora de comprar tu compra de uma, na hora de desmanchar um serviço ele se desmancha em 20 empresas e aí tu tem que ligar para um telefone que nunca atende ou está sempre ocupado quando eles não derrubam a linha ou dizem que o sistema deles está sempre... E eles acabam litigando temerariamente também, né? Sim. Ou seja, eles colocam lá na planilha que eles estão colocando nas contas, né, valores indevidos e eles estão colocando nas contas de todo mundo. Né? E aí quando tu reclama, aí é fácil tirar, 1, 2, 3 reclamam, né? E aí eles estão utilizando em 40, 50 reais. As pessoas não entram na justiça para reclamar isso. Sim. Elas vão gastar muito mais do que 40 reais, né, para reclamar dessa indenização. O fato é que não reclamam, quando muito reclamam para a própria empresa que devolve, mas se eles lesam milhões, se 100, 200 reclamam, sim. Vale a pena, né? Até porque se vem lá na tua fatura R$ 9,90, tu vai ligar para eles, né? Tu tem que ter tempo. Exato, 2 horas no mínimo, tentando lutar contra. Exatamente. Cancelar para que venha nova fatura, daí mês que vem novamente. Assim, eu sei porque isso realmente ocorreu comigo. Eu parei de ligar porque assim, é 1, 2 horas que eu posso estar trabalhando, né? Até em defesa do consumidor também. A gente tem que discutir a possibilidade de começar a enquadrar isso como um crime. Sim. Sim. Porque a gente tem que. Isso é caso isso já não é mais caso de um abuso contratual. Né? As pessoas estão agindo com dolo específico, as empresas estão agindo com dolo específico para lesar milhares e milhares de consumidores, né? Então, essas discussões a gente tem que trazer. Isso tem que ser tratado, isso é caso de polícia, essas pessoas têm que começar a ser presas, né? Porque eles, na minha visão, é quase que um estelionato isso, porque tu vai lá, tu reclama de uma coisa que vem indevida, eles reconhecem, né, te ressarcem, mas na mesma fatura que eles estão te ressarcindo, eles estão cobrando de novo. Sim, sim. Isso Quando não a gente continua precisa a cobrar, discutir não. isso. E aí, realmente, pensando, é um dolo deles, né? Então, só para a gente terminar o programa, né, eu gostaria que vocês dessem os dados de quem tem interesse para adquirir o convite, né, a quem se dirige, como é que faz. Então, as inscrições terminam hoje, né? Elas terminam hoje, mas ainda podem ser feitas diretamente na sede. Diretamente na sede. Diretamente na sede, sim. E já estamos aí com 510 inscritos no evento, tem muito pouca vaga, né? Mas ainda há essa possibilidade de se inscrever lá na sede da OAB. Hoje é o último dia. E se alguém precisar, porque às vezes vê hoje, né, esse programa vai à noite, e aí eles, se quiserem no outro dia, vocês conseguem? Segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira é feriado e terça já começa o evento, aí teria que só no primeiro horário do dia 16. Então corra, tem que correr para fazer essa inscrição. Tá, eu agradeço. E só informar que assim, nos dias da conferência vai ter um blog, né, onde até alguns palestrantes também vão estar ali e que vai ser aberto para qualquer pessoa, não só quem está inscrito, né? Poder participar e tirar suas... Pode participar, porque vai poder conversar com o Dr. Luiz Carlos, com o Dr. Hamilton, né? Vamos ver se a gente consegue que os outros também participem desse blog. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, tá? Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.